Esquizofrenóias no ar com ela, Cris Krishna. Cris Krishna é, pra mim, eu não sei como essa menina apareceu na minha timeline, porque ela apareceu muito tarde. Porque pesquisando a vida dela, eu sei que ela é do movimento dos secundaristas, eu sei que ela era twitteira ou é ainda? Hoje em dia eu só sou twitteira sob pseudônimos. Ah, você tem um fake. Tem fake, aí pode falar. Não fico jogando hate em ninguém, não, sabe? Mas é só para as pessoas não me jogarem. Entendi. Eu eu tinha um fake, só que eu achava que o meu fake era tão bom que eu ficava retweetando, e daí as pessoas entenderam. Você vê que eu não nasci para ser anônima, eu sempre fui aparecidinha, entendeu? Eu passei pela mesma coisa, porque eu tinha o fake, mas o fake não tinha seguidores. Só que, assim, se não fosse pra ninguém me ler, eu colocava num diário. Então, eu falei pra uma galera assim, gente, esse fake é meu. Só que aí é um problema, né? Porque a informação na internet, ela nunca fica só entre quem você gostaria que ficasse. Então, assim, é um fake, porém não tão fake. Tem que ter ali uma camada de superego, assim, no que eu falo, que às vezes eu me passo um pouquinho. Meu superego, às vezes, ele é meio frouxo. E aí eu saio falando, assim, direto. Vem direto do inconsciente pro público, o que pode trazer problemas, né, para a pessoa assim na sociedade. Mas eu gosto de ter ali esse véu da persona. É um finge que me engana, você finge que acredita, sabe? Quem já me conhece sabe que sou eu, mas aí quem não conhece bem, talvez não reconheça. Aí eu tô nesse meio termo ali do meio fake. Gostei disso. É um entre, né? No É porque vácuo. quem gosta de você, tipo assim, se você falar no seu Instagram, ó, esse fake aí no Twitter é meu. A pessoa que tá ali te seguindo vai ter gente que não gosta, mas a maioria que gosta. Então você vai estar lá, quem gosta de você sabe, mas quem pegar um tweet seu assim desavisado, não vai pensar, olha lá, aquela Amanda do esquizofrenóia, é sempre uma babaca. Vai pensar, olha aqui essa fake chamada coisinha. Tipo, é uma pessoa qualquer, não imprime nada ali, não vem com essa carga E do eu eu, do amava quem o nós nome do meu somos. fake também. Olha como eu sou preciosíssima. Você também tem apego ao nome do seu fake? Eu tenho um apego ao nome do meu fake, vou revelar aqui, gente. Todos os ouvintes vão poder saber meu fake. Porque ele veio, inclusive, da minha terapia. Já que a gente vai falar disso, né? Eu tive uma sessão, na verdade, não foi uma sessão. Uma das intervenções mais icônicas que minha analista já fez em mim foi via WhatsApp. Por quê? Às vezes, eu quero faltar à terapia, né? Como todos nós. E a minha analista depende. Dependendo da época que eu tô, ela fica compreensiva ou não, mas essa época eu mandei tipo, olha, tentei hoje, não consegui, não consigo sair de casa. E ela me mandou uma frase que assim mudou minha vida para sempre. Ela mandou: "Oi, Krishna, às vezes é preciso faltar mesmo, faz parte". Cara, como assim? Às vezes é preciso faltar. É tipo, a coisa da falta. Mas não deu um alívio? Não, exatamente. Tipo, me abriu a Você, cabeça. você esperava uma bronca. Eu esperava que ela me esculachasse e ela, tipo, legitimou ali a coisa da falta. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade em todas as áreas da vida, assim, porque eu quero sempre comparecer, eu quero sempre me colocar, eu quero sempre ser boa, eu quero fazer o que esperam de mim. E ela vem via WhatsApp, não vou falar que foi de graça, porque a sessão que eu falto eu pago, então assim, eu paguei um pouco, né? Mas ela vem e ela fala que faltar faz parte, e isso me bateu de um jeito, me atravessou, porque não era só faltar a sessão, é a falta como essa parte constituinte, assim, da existência. Eu fiquei louca. E aí o nome do meu fake tem a ver com essa coisa da falta, que ficou muito presente em mim. Filosófica. Mas aí você falou uma coisa interessante agora. É, o que esperam de você? O que esperam de você? Nossa, não sabia que ia ser assim esse podcast. Eu acho que é mais até o que eu espero de mim do que o que o outro, mas a gente vai entrar agora numa parte complexa. Gente, se vocês, tal como eu, não forem versados em 4 videoaulas de psicanálise do YouTube, que eu vi 5 anos atrás e desde então eu me considero uma grande entendedora, Pera, volta, porque eu também quero. É um dos meus tópicos aqui, a sua história com a psicanálise. Porque eu vi que algumas pessoas comentam que elas não apoiam muito a sua paixão pela psicanálise. assim, gente, só pra contextualizar vocês aqui na minha personalidade, eu sou muito brincalhona, então, assim, a linha do que é sério e do que é brincadeira se confunde na minha cabeça, na realidade, no tudo, assim, eu levo a vida com muito humor, então, assim,
Tem alguns anos que eu faço terapia. Eu comecei a fazer em 2019, então coisa de 6 anos. Vai fazer 4 anos que eu tô com essa analista que eu Que tô. linha. É, Psicanálise. psicanálise, e minha analista hoje em dia ela é lacaniana. Diz ela assim, Freud e Lacan eram alunos um do outro, então, né, um vai com o outro, mas ela é lacaniana. E eu comecei a psicanálise porque eu fazia TCC, foi a primeira coisa que eu procurei, assim, em 2019, eu tava mal, e eu procurei TCC, e eu não tava achando legal, com todo respeito. Não estou falando que, TCC é péssimo. Eu acho que para algumas Também pessoas já tive funciona. preconceito. Assim, eu acho que não é uma coisa do, é horrível. Pra mim não funciona. Eu tenho certeza, eu acho tipo um saco, eu acho um tédio. Eu não sou motivacionável. Se você tentar me motivar, eu vou ficar com raiva de você. Eu não gosto de fazer nada que alguém me fale pra fazer. Então eu nunca esqueço um dia que eu fui na TCC e a psicóloga falou, sei lá, eu falei, eu não gostei de como meu amigo reagiu a uma coisa que eu falei. E ela, tipo, você já tentou se colocar no lugar dele? Quero que se foda, entendeu? Não quero saber, não quero me colocar no lugar dele, quero resolver isso. E aí chegou um ponto onde eu senti que eu tava indo lá e era uma vibe meio uma novela, assim, eu contava, foi isso e aquilo. Só que eu me via repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, eu tava assim, cara, tem que ter uma explicação além do Há quanto tipo, tempo você sacou que não era para você o foi método? Foi coisa de, 3 tipo, anos. 4 meses. Foi assim, foi muito rápido. Eu, tipo, falei, eu não quero só ficar, tipo, depois que a coisa acontece, eu vou lá e lido com aquilo. Eu queria me entender, assim, no nível mais profundo. Fora que essa psicóloga, um dia ela falou que me amava, e no outro ela me pediu pra abraçar ela. Eu falei, alguma coisa aqui Ai, não. credo! Enfim. Aí Nossa! eu fiquei apavorada, e aí Estranho. eu, tipo, falei no Twitter na época e falaram, cara, vai pra psicanálise. E eu fui, e aí começou essa jornada, e eu fiquei obcecada, eu sou obcecada. Eu sempre leio, vejo vídeos, eu falo essa brincadeira do vi 4 vídeos, mas é porque eu, obviamente, só sei tudo muito superficialmente, nunca me dediquei ao estudo da psicanálise, mas tem uma coisa ou outra ali que a gente vai pegando, se interessando. O que é horrível, assim, minha analista, ela fica falando, para de ouvir podcast. Ela nunca me manda fazer nada, mas isso ela fala assim, para de ouvir esses podcasts de psicanálise, para de ficar lendo, para de ficar pesquisando, por favor. Ela não fala assim, não, ela fala mais como ai, você pesquisando isso, mas eu entendo assim na minha cabeça, que é tipo, pare com isso. Pare com isso, mas ela sabe que você não vai parar tão cedo. Exatamente. E Até aí você essa ter uma coisa nova obsessão. que é um pouco a minha personalidade, assim, eu já fui obcecada com muita coisa. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre, tipo, piro muito numa Até por coisa. McFly. Eu pesquisei a É, sua vida. meu Deus. Tipo, McFly, Você é aí foi jovem. Paulo Coelho, o Nego do Borel. O que vai, Ai, assim. meu, você é muito maravilhosa. Cara, eu falei, cara, essa menina, ela tinha que ser minha amiga, não é possível. Que você tem um vídeo que você fala que você tinha medos estranhos. Dentre eles, Paulo Coelho. Cara, eu também tinha medo do Paulo Coelho. Porque era um negócio meio místico, meio o mago, e tinha umas novelas vagabundas que passavam na TV, e eu era muito impressionada com tudo que passava na TV, mas o meu medo principal não era o Paulo Coelho, era a Hum, festa junina, não soltem balões. Isso para mim era o fim do festas. mundo. Porque eu via na TV Ah, que quando você soltava balões, você queimava as florestas e tudo, né? Poderia machucar uma pessoa, não era uma prática legal. E daí, mesmo assim, as pessoas faziam balão na festa junina. sim. E então eu tinha medo de balão de festa junina. Com o seu Cara, conhecimento de psicanálise, a gente pode concluir alguma coisa? eu acho que a gente pode pensar aí, né? Porque tem a dimensão do fogo, tem a dimensão de uma coisa que vem do outro e você não controla, porque o balão é uma coisa que o outro ele solta e ele é imprevisível. Tipo assim, você não sabe se ele vai parar numa floresta, se ele vai parar numa casa, se ele vai parar no mar, assim, se não vai dar nada, se vai dar alguma coisa. Então, eu acho que pode vir aí dessa coisa que você não consegue saber como que ela vai ser e que ela pode te causar mal. Viu, gente? Falei que 4 vídeos de psicanálise eles ajudam. Ó. Sonho também sou ótima. Se você tiver algum sonho pra eu interpretar, manda aí, entendeu? Minhas amigas tudo me mandam, ó. Ela vai Cuidado, que eu voltar com o posso. podcast dela, agora ela prometeu aqui. E vai ser interpretando os sonhos, que é aquela coisa meio. Não sei se você é dessa época, mas acho que você é muito jovem. Da irmã do Gugu, Aparecida Liberato. Não. Ela era.
eu não sei o que ela era mística. O livro dela vinha com umas pedras, assim, para cada. Era numerologia. E daí ela falava Hum, sobre sonhos, e cada tinha uma. No livro vinha umas pedras. Era também uma coisa bem fascinante, assim. Eu tinha um pouco de medo da, da Aparecida Liberato, porque era uma coisa do desconhecido, igual você falou. Você quer ter o controle? Eu sou ansiosa, imagino que você seja também. sim. Mas que E nível de ansiedade? É aquela que paralisa ou aquela pra frente Brasil? não, é o tipo pra frente Brasil, assim. E vem muito nessa coisa dessa necessidade do controle do saber. Especificamente, eu tenho uma coisa com o não saber, ele me deixa louca. Então, por exemplo, se eu vou num bar pela primeira vez e eu não sei se é de você sentar na mesa ou do garçom te sentar, se é de você pedir pro garçom, se é de você levantar e pedir no balcão, cara, isso me deixa louca, assim, isso me dá tremelique, porque eu tenho pavor de não saber. Eu queria ter nascido sabendo todas as coisas do mundo. Eu quero saber como me comportar em cada lugar, qual é o jeito certo de estar ali. Essa dimensão do certo e do controle são coisas que eu trabalho muito na análise, assim. Que eu tenho muita essa necessidade, assim, coisas que para as outras pessoas é ok. Do tipo, eu nunca vou no restaurante sem pesquisar o cardápio antes. Você não tem, eu não tenho como ir lá e lidar com o inesperado. Então, toda essa coisa. Eu até né, projetei um pouco aí na minha análise que eu fiz de você do balão, mas é porque eu me identifico de uma certa maneira. O meu, inclusive, vem por medo de espírito. Eu tenho pavor de espíritos, tipo, muito. E aí eu sinto que é tudo que vem dessa dimensão mesmo, do desconhecido, do não saber. E aí, assim, comportamentalmente, pra não deixar a TCC de lado, eu sinto que uma coisa também que me atravessa muito desde sempre é a questão de classe, né? Porque eu sempre fui pobre e eu tive minha infância pobre, eu sou de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, então muita coisa também eu entendo que veio do meu comportamento, que é porque, tipo, a vida toda eu não podia entrar no restaurante sem saber quanto vai custar o que eu vou comprar ali. Então eu precisava sempre estar muito ciente, eu não podia sair de casa e deixar rolar, eu tinha que saber que horas ia ter o ônibus, que horas eu ia pegar o metrô. Tudo sempre teve que ser muito planejado, então eu sinto que de uma certa forma isso acabou moldando o que eu chamo de personalidade hoje, mas que, claro, que também é reflexo de outras coisas. Porque, sei lá, tem gente que sempre foi pobre e não é assim, tipo, tão neurótica como eu sou, sabe? Mas eu acho Eu que vem. concordo. Eu fui uma pobre neurótica nascida do Capão Redondo, eu e Mano Brown. É, e sim, a falta parece que. Não sei se você sente isso. A falta, ela faz com que a gente projete a nossa realização ou o sucesso numa coisa e numa, numa possibilidade. Essa possibilidade quando ela não é efetivada, a gente não tem outra possibilidade. E daí, eu, pelo menos, sou uma pessoa que não consigo lidar com frustrações. Eu viro uma criança, sabe? Porque não é que eu Uhum. faço birra nem nada, eu só, tipo, cara, eu me preparei tanto para aquilo, era para dar certo, sabe? Então é quase como isso do controle mesmo. Você tem que você tem que estar ali e, não, e sei lá, você não é herdeiro, sabe? E o herdeiro ele tem outras possibilidades, 25 mil planos B. A gente não tem, eu Sim. pelo menos não tenho. E isso deixa. Eu passei grande parte da vida em depressão por isso, por botar uma expectativa e, e daí ela vira ao chão. E como é para você? Frustração? Se dá bem? Chora muito? Se tranca no quarto? Eu tenho um negócio, assim, com a frustração que me pega muito, assim. Eu não sou também, eu sou meio, tipo, pessimista em um certo sentido, mas é isso, eu gosto sempre de pensar que tudo vai dar errado até dar certo, que é meio Isso bad é vibes, bom. assim, no sentido de, tipo, atrair não é tipo assim, eu não boto expectativa, sei lá, se eu tô com um projeto que eu quero muito que role, eu deixo ele ali meio, tá num lugar neutro da minha cabeça, eu não vou também ficar contando o que vai dar, porque quando vem essa coisa, né, da frustração, me leva para um lugar mental, assim, que eu chamo de espiral, que aí eu fico também nessa, eu preciso ficar, tipo, eu fico uma semana não verbal e fico quieta no meu quarto e eu não quero falar com ninguém, eu preciso ter esse lugar, assim, de digerir, porque eu sinto que é isso, assim, ao longo da vida, a gente que
teve uma infância pobre, uma adolescência pobre, começo da vida adulta pobre, a gente não foi permitido relaxar, a gente não foi permitido fracassar também, né? Tipo, a coisa do fracasso, ela pega num lugar muito específico, porque é isso, a gente não tem muita chance, não tem tanta oportunidade assim. Então, as poucas que a gente tem que agarrar e, dar nosso melhor, só que, cara, às vezes eu não quero dar meu melhor, ou às vezes o meu melhor, ele não é tão bom assim. Então, eu sinto que a frustração, ela também pega nesse lugar de onde a gente veio, sabe? Outras pessoas lidariam de uma maneira muito mais relaxada, mas pra mim ainda pega muito, que vem até do que você perguntou, que é essa coisa do como é que vem o desejo do outro, né? Se for o desejo do outro, mas é que eu trabalho essa questão também do desejo do outro, mas o que o outro espera de mim, Espera de você. é, que de acordo... Então, no carnaval desse ano, eu estava andando na rua e um grupo de psicanalistas pediu pra tirar foto comigo, que eu sou uma celebridade Olha, entre os psicanalistas. Queen! É o meu nicho. Um dia eu botei um vestido com uma icônica foto de Freud, e aí eu virei ícone dos psicanalistas. E aí a Mas menina falou assim... peraí, volta só um segundinho. Quando você fala que vai na lista com a icônica foto de Freud no seu vestido, é mentira, né? Gente, não é mentira. E eu tenho ainda uma prova É irrefutável que um mentira! dia... Cara, Eu gente, falei, não. minha menina é um gênio. Cara, Ela é muito boa. eu, tipo... Aí um dia eu tava com muita raiva dela, e claramente eu tava projetando qualquer coisa nela, e eu queria uma reação da parte dela. E ela Ela não é muito sentiu boa, nada. dizem. Existe aí, na metade do público acha que ela é péssima, metade acha que ela é muito boa. E aí eu fui com esse vestido, e, gente, assim, imagine um vestido longo, que todo ele é uma foto do Freud, assim. É um vestido longo estampado com uma icônica foto de Freud. E ela não esboçou nada a sessão inteira. Muito pelo contrário, ela descascou minha mente, acabou comigo e não falou nada. E, tipo, ainda tinha um Freud na frente e um atrás. Então, assim, ela viu quando eu entrei, ela viu quando eu tava saindo. Só que ela tem essa questão aí, que alguns dizem que ela é boa, outros dizem que ela é ruim. Vocês vão ouvir hoje aí um pouco sobre ela. Vocês vão poder opinar. Eu não sei o que eu acho, depende da semana. Agora eu tô num tempo Você que eu não tô hackeou gostando muito dela. a sua psicanalista. Quem te Não, indicou? Porque, assim, a gente começou a falar de TCC, a gente também é bem prolixa, né? A gente fala de a mim. gente vai nos... Você começou falando que você fez TCC, 4 meses, não gostou. Você continuou dando chance à terapia ou deu um tempo, etc. E por que você escolheu a psicanálise? Então, aí eu falei, né, tipo, no Twitter, gente, não tô gostando dessa terapia que eu tô fazendo, e falaram assim, Ela vai pra falou no psicanálise. Twitter, Aí, é gente, eu lá falo que tudo na se. internet. Eu falo tudo na internet. Eu elaboro meus pensamentos escrevendo, falando na internet. É uma grande questão aí que eu tenho, que eu sinto que é pela exposição. Desde os 13 anos eu tava no Twitter, então, assim, a minha mente, ela foi forjada em forma de micropensamentos rápidos. E aí eu fui procurar uma analista, que não era essa ainda, era uma outra, que ela tava grávida, inclusive. E aí ela ficou grávida, e ela um dia falou, hoje é meu último dia. Eu falei, cara, me fala qualquer coisa, assim, que você possa me falar, que você não podia, porque você é analista, mas você tem que me falar. Ela falou assim, o que eu posso te falar você ficou aqui comigo 1 ano, você falou de todas as coisas, tudo da sua vida, das vidas das pessoas, você só não falou o que é mais importante. Aí eu falei, o quê? Ela falou, seu pai. Aí eu fiquei, nossa. E ela falou, inclusive, eu vou deixar aqui 2 contatos de analistas para você seguir seu tratamento. Uma é uma Especializados mulher. em paz. Olha o que ela falou. Uma é uma mulher e o outro é um homem. Você decide o que for melhor pra você. Sendo que nessa época eu odiava homens, tinha pavor de homens, tipo assim. E eu fiquei, cara, por que ela é assim? E aí eu fui, né, obviamente, no homem, porque essa coisa do desejo do outro, porque os psicanalistas que me encontraram no carnaval me falaram que eu era histérica. Que era uma coisa que eu conhecia, claro, os conceitos ali, né? De neurótico obsessivo versus histérica. Eu me achava neurótico obsessiva, que é claramente uma coisa de quem não sabia nada de psicanálise direito, que depois que eu fui ver, claramente eu sou histérica. E a histérica, para quem não é versado assim superficialmente como nós, é uma condição onde a pessoa ela tá sempre tentando é, realizar o desejo do outro. O que é uma coisa meio, por exemplo, eu não me considero people pleaser. Não é nesse sentido, eu não sou uma pessoa que tenta agradar. É uma coisa muito mais subjetiva, por exemplo. A Amanda perguntou o que é que os outros esperam de mim. E aí, o que tá? Por exemplo, a minha mãe. Eu tenho questões com ela e tal, ela é uma querida, mas eu tenho uma mãe internalizada, então em cada decisão que eu vou tomar, eu penso assim, o que minha mãe quer que eu faça? E isso, assim, não é um processo consciente de pensar, é uma coisa que eu sinto, né, hoje em dia, depois de analisar bastante, que ela tá ali e ela norteia todos os meus pensamentos. Então, assim, o que minha mãe quer?
O que que meu namorado tá esperando de mim? É uma coisa nesse sentido. São essas pessoas hipotéticas que eu boto na minha cabeça. E aí eu imagino o que que é o desejo delas e eu fico tentando suprir esse desejo delas. E aí essa é toda a grande coisa, assim, da histeria, que é o que tecnicamente eu sou. Mas nessa época eu ainda não sabia nada disso, só odiava homens e fui pro analista homem. E foi muito bom, foi muito importante. A gente ficou, acho que 1 ano e meio juntos. E foi o primeiro homem, assim, que eu meio que deixei chegar mais perto de mim. Porque eu sou criada por mulheres, sempre só tive amigas mulheres, só convivi com mulheres, eu tenho, tipo, pai ausente. Então, essa Uma figura do pergunta. masculino, diga. Ele era mais velho ou era de uma idade. Você poderia ser brother da facu dele? Porque eu tenho um problema. Se o, sei lá, se a minha psicóloga fosse mais nova que eu não ia conseguir conversar com ela. Porque na minha cabeça ela precisa ter uma bagagem impressionante para poder lidar comigo. Que uma pessoa aí que está com 25 anos, não sei quantos você tem, desculpa, que não vai conseguir. Não vai conseguir. Uma recém-formada, amo os recém-formados, fico muito feliz por eles. Mas, cara, você tem que estar no mínimo na supervisão. Te entendo perfeitamente, inclusive, é a primeira vez que eu procurei análise, antes de começar com essa lista que eu tinha, eu fui procurar, tipo, um atendimento social, que era, tipo, R$ 40 e tal, e era em Copacabana, e era uma analista chique, mas aí eu saí lá de Seropédica, que é um lugar, tipo, muito longe, que é onde eu estudava, ficava, tipo, 3 horas na condução pra vir fazer minha análise de R$ 40, e aí eu fiquei assim, cara, quer saber? O que que essa mulher rica de Copacabana, ela vai entender de mim? Assim, ela não vai me entender. E eu sentia isso, e aí foi quando eu fui pra essa outra, que ela era mais jovem, assim, devia ter uns 30 anos. Era que eu podia pagar na época, mas eu pensava assim, não confio. E esse analista homem, ele era mais jovem também. O que tem toda a questão, que eu ficava com medo assim, gente, será que eu vou apaixonar por ele? Porque tem essa questão aí, né, do apaixonar, mas ele não me pegava nesse lugar. Ele pegava muito mais nessa questão de ser um homem. Então, Paterna. eu tinha muito mais dificuldade de me abrir com ele, de fazer qualquer coisa com ele, do que eu jamais tive com a minha analista mulher. Mas, ao mesmo tempo, aos poucos, eu consegui desvendar, assim, minha relação com os homens, o que que eu procurava em homens, assim, até esse analista, eu sempre, tipo assim, sei lá, me apaixonava pelo cara inalcançável e não sei o quê. E aí tipo, geralmente era que morava na Zona Sul. E aí, hoje em dia, eu entendo que meu pai, ele era esse cara, que lá dentro de onde a gente morava, ele era considerado inteligente, ele comprava jornal pra mim, ele trabalhava no centro da cidade, então às vezes que eu saía do meu bairro, eu saía com ele. Então meu pai era essa porta de entrada pra um mundo que eu tinha muita curiosidade, que eu queria muito pertencer, conhecer. Ao mesmo tempo que ele era ausente, ignorante comigo. Então eu sinto que eu ia atrás meio que desses caras que eu sentia assim, que eram caras que iam me deixar mais firmada nesse mundo que eu queria fazer parte, assim, tipo, se eu vou no restaurante e eu não sei como sentar, se eu tiver com um cara que ele já vai sempre nesse restaurante, ele vai saber isso. Então, assim, que era meio que isso que eu procurava. E depois que eu fiz análise com esse homem, e eu consegui, tipo, entender isso, eu saí desse padrão. Hoje em dia, eu ainda tenho, tipo, a coisa do intelectual muito forte. Então, hoje em dia, eu tô num relacionamento saudável há alguns anos, mas uma amiga minha pontuou muito bem esses dias que a primeira coisa que eu vi do meu namorado foi o Lattes. E eu vi assim, ele terminou o segundo pós-doc com 35 anos. Sim, é isto que eu quero saber. Eu quero alguém que saiba, e é Mas quer você que eu vou um namorar. conflito? Quer um Ah, conflito? Eu já entrevistei o Daniel Furlan e ele disse que a vez que ele se sentiu mais invadido foi quando vazou o látis dele. o Lattes, Ele ele é íntimo, né? ele falou, cara, eu não queria que as pessoas soubessem de nada, não era para isso ter acontecido. E é tipo, daí eu falei, caralho, é tipo um nude mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É uma. Mas peraí, você pediu para ele o Lattes, você googou? Não, eu googlei, porque o que que acontece? Ele era um cara que me seguia no Twitter. Gente, muita coisa na minha vida veio do Twitter, não tem jeito. E na Com quem você pandemia, andava no Twitter para eu saber? eu acho que eu, tipo, eu não era dos descolados de São Paulo, assim, eu era, tipo, meio normal, e aí eu andava mais com essa galera mais twitteira, tipo, Luscas, Babi, Luquinha, Qual Vitor, uma Babi? galera, a Babi, uma loira advogada que tá sempre arrumando confusão e bloqueando todo mundo. Paiva, uma galera Ah, mais meio Babi.
geração Z, Não, assim, não era muito tipo, porque tinha uma galerinha que, inclusive, tem essa grande questão, que era uma galerinha mais de São Paulo, assim, que fazia os tweets mais inteligentes e interessantes. Eu não era eu não dessas, eu ficava fazia, não sei assim. se eu era interessante, mas a minha arroba, ela ficou famosa porque era bipolaridade. Ah, eu lembro. Era É, interessante, era. Era da mas era galera. tudo só minha cabeça. Era só da minha cabeça e era só um lugar que eu queria desabafar. Mas daí eu fui percebendo que as pessoas prestavam muita atenção nisso. E daí eu tive uma eventualidade na minha vida, eu quis tirar toda a negatividade, coloquei o meu nome mesmo. Nunca mais fiz sucesso. Porque É, então. enquanto você é um personagem, né, falando um bando de bobagem, as pessoas meio que te abraçam mais do que se falam, nossa, lá vem a louca. Exatamente, é isso que eu sinto agora com o meu fake, assim, é isso. Quando você tá ali numa persona e despersonificado de você, é muito mais fácil as pessoas, tipo, abstraírem e entenderem aquilo ali mais como um conceito do que como uma coisa É um conceito. assim, tipo, pega muito. E o Twitter é esse lugar, né, onde muitas relações foram construídas. Eu tenho um luto ainda, assim, muito grande, porque foi muito bom. E aí, meu namorado, ele me seguia lá há muitos anos, mas eu não. Já tinha, modéstia a parte, sei lá, 100 mil seguidores, eu não ligava muito pra ele. Lançou aquela DM mágica. Nada. Menina, foi na pandemia, numa festa online. E aí a gente foi Que na você festa. foi numa. Eu nunca fui numa festa online. O Minha que filha, eu ia toda acontecia? semana, eu organizava a festa online. Então, a festa online era um Zoom, que alguma pessoa era o DJ, aí Não, eu lembro dessa época. todo mundo Mas ouvia eu a mesma acho que ninguém nunca me convidou. Olha como eu sou fracassada. Ou quem amiga. convidou. Tinha umas assim loucas, eu conheço vários casais que se formaram assim, e estão juntos até hoje da festa online. Era uma época assim, né? Muito um recorte específico da história da humanidade. E aí um dia meu namorado apareceu na festa online assim, eu fiquei, E aí, Estudado. assim, não, ainda não sabia nada, assim, né? Mas a gente foi pro after da festa online, porque tinha também, era no Discord. E Ah, que o aí, Discord é mais proibidão. pois é, ficava falando lá. E ele, tipo, ele não tinha foto em rede nenhuma. Na festa online ele entrava com uma bandana na cara, tudo meio misterioso. Só que no Discord tinha o nome completo dele. Menina, você é doidinha. E, cara, é porque a coisa ali do Enigma me pega também, assim. Aí eu pesquisei, tá? Tinha o nome completo dele, eu pesquisei a primeira coisa que veio, assim, se joga o nome completo, né? Jus Brasil e Lattes. Aí veio o Lattes, eu fiquei assim, cara, fiquei louca, assim. Ele tava morando em Nova York na época. Aí eu falei, ok. Mas aí eu falei, tipo, e aí, assim, você vai voltar? Porque eu também não quero entrar num flerte de longa distância. Ele falou assim, o plano é voltar um dia. Eu falei, então quando você voltar, você me chama pra sair, porque assim, eu não quero emplacar um flerte de longa distância agora. Aí corta pra um ano depois, eu indo buscar ele no aeroporto, porque emplaquei um flerte. 90 dias para casar. Foi uma vibe assim, aí a fronteira tava fechada, aí eu não tinha como ver Ai, ele, aí eu não tinha visto, o consulado tava já fechado. tinha, já tinha vacina? Não tinha ainda, aí tinha que esperar a vacina, aí tinha que esperar a fronteira. Mas assim, minha filha, foi vacina no braço, fronteira aberta, no outro mês ele tava aqui. E aí a gente ficou junto, depois ele voltou pro Brasil. E a gente tá junto até hoje, muito nessa dimensão, assim, que eu sinto que com a terapia com o homem, eu consegui tirar essa dimensão O homem. ativa do masculino que eu tinha, e até esses padrões, né, de procurar alguma coisa. E eu sinto que a gente sempre vai procurar mesmo nossos pais em quem a gente se relaciona, mas pelo menos eu peguei uma parte, tipo, legal do meu pai, que era essa relação que tinha com a intelectualidade, que eu sempre admirei. Então, tipo, agora eu tô fazendo mestrado também, porque eu admiro isso. Você é engenheira. Você Cara, é engenheira praticante? cara, não, hoje em dia não, mas eu já fui, assim, eu fiz, eu fiz escola técnica no ensino médio, então eu fiz técnico em química de alimentos. E aí eu sempre amei laboratório, tenho muita experiência no meu Lattes, eu tenho muita experiência em laboratório, bancada. Aí eu já trabalhei, tipo, em outra faculdade aqui do Rio, fazendo umas análises super elaboradas. E eu fui fazer engenharia de alimentos, porque eu sempre tive afinidade com escrita, com ciências sociais. No vestibular eu fiz vestibular para ciências sociais e passei, e fiz o Enem para engenharia e passei também. Mas eu fiquei meio assim, cara, já tem tanta gente tipo eu assim nas humanas, então eu acho que eu vou fazer mais diferença nas exatas e eu queria ajudar a acabar com a fome no mundo. Então eu falei, cara, eu vou para engenharia, já que eu sei, eu gosto de conta, eu gosto de química, deixa eu ir para lá que eu acho que eu vou tipo assim, talvez promover uma transformação social no mundo mais desse lado do que se eu for mais uma nas ciências sociais e tal, porque já tem muita gente boa lá. E assim, boa no caso com esse viés, né, mais social, nas ciências sociais, Sim. que é diferente da engenharia. E aí eu fui para a faculdade e Deus
o universo, destino, me botou pra morar numa república com 4 meninas de ciências sociais. E aí eu, A nova, assim, maconha comeu solta. era pintura de menstruação na parede, era maconha, era muita coisa, muita info acontecia lá. E aí eu falei pra elas, porque eu quero fazer engenharia de alimentos, vim fazer porque eu quero ajudar a acabar com a fome no mundo. E aí elas me deram um livro, chama Geografia da Fome, é do Josué de Castro, ele é um pensador brasileiro muito famoso, uma das pessoas mais famosas do mundo que falava da questão da fome, ele é brasileiro. E falava lá, tipo, a fome não é problema de tecnologia, a fome é problema político. Aí eu falei, putz, fudeu, agora eu vou ter que fazer essa faculdade, sendo que, tipo, eu não vou inventar tecnologias que ajudem a acabar com a fome, porque não é sobre isso. Aí eu fiquei meio desgostosa, assim, e paralelamente a isso eu tava sempre ali no Twitter, tava sempre no Twitter, até que um dia surgiu um convite pra trabalhar numa agência de São Paulo, já era home office nessa época, e eu falei, cara, eu vou trabalhar. E eu comecei a trabalhar em agência, e é o que eu sempre gostei de me comunicar, de falar, de escrever. E aí, em algum momento, veio a pandemia, e foi isso, assim, eu tava mais ou menos no 8º período da faculdade de 10. E aí eu comecei a bombar muito no Twitter, comecei a ganhar dinheiro de publi de Twitter, e a editora Roku me convidou para escrever meu primeiro livro, que chama, gente, Os 10 ou Mais Mandamentos da Solteira. Quando eu entreguei esse manuscrito, eu conheci meu namorado. Tipo assim, eu acho que tava na minha linha do destino, que eu tinha que escrever esse livro, por isso que eu fiquei 26 anos solteira. Aí quando eu entreguei, eu conheci ele, a gente tá junto até hoje, assim, que eu acho que eu tinha que escrever esse livro. E aí veio esse convite, eu tava trabalhando em agência, tava fazendo publi, eu fiquei assim, cara, eu não quero voltar pra essa faculdade, sei lá, quando essa pandemia vai acabar. Aí minha faculdade era no interior, era uma universidade rural. Aí não queria, só que eu fiquei assim, putz, eu já estudei tudo que é cálculo, tudo que é física, eu não vou perder isso. Aí me transferi pra uma universidade particular e terminei engenheiro de produção. Então, e aí nisso, tipo, eu trabalhava em banco, eu já fiz um pouco de tudo na vida, assim. Então, a minha parte engenheira foi mais, assim, essa experiência de bancada que eu tive por causa do técnico, assim, que eu sempre tive. Passei em processo seletivo para trabalhar em fábrica, quase fui. Mas aí o destino passou na frente e eu acabei, mais ou menos ali em 2021, vindo total pro lado da comunicação. Mas hoje em dia eu faço mestrado em tecnologia para o desenvolvimento social, que apesar de eu ter achado que não tinha muitos engenheiros assim que estavam interessados na transformação social, eu achei esse pessoal do FRJ. E aí hoje em dia eu sinto que eu consigo unir, sabe, minhas paixões, que são me Uhum. comunicar, mas também tem uma coisa, hoje em dia eu estudo, tipo, os movimentos sociais nas redes sociais, que são, tipo, duas coisas que eu gosto muito. Que E legal. veio desse lugar, assim, dessa intelectualidade que eu sempre admirei, sempre quis pertencer e que hoje em dia eu me sinto, assim, legitimada pra fazer parte. Tipo, não, eu também mereço estar aqui, eu também sou inteligente o suficiente, Mas sabe? você já não se sentiu. Já, nossa, com certeza, era muito desse lugar, assim, o que eu te falei, não, porque tinha os inteligentes do Twitter, assim, eu sempre olhei com muita admiração. Tem gente, sei lá, que olha beleza, gente que olha dinheiro. Eu, assim, se eu vejo uma pessoa com o cérebro afiado, nossa senhora, me dá muito tesão, assim, porque eu fico, cara, é isso, esses pensamentos, essa linha de raciocínio, sabe? Essa dialética, a maneira como essa pessoa se coloca, são as coisas que sempre me seduziram, sempre me atraíram, e hoje em dia eu vejo isso muito claramente, assim, é nesses Então, lugares. é por isso que você tem preguiça de falar com as pessoas? Ah, eu acho que não vem tanto desse lugar, assim, por exemplo, eu mais pessoalmente, eu adoro falar, é que meu negócio mesmo é falar sozinha, ou falar assim, igual a gente tá falando aqui, sabe? Uma fala com um propósito. Mas, por exemplo, eu sou muito ruim de comunicação virtual, você viu, né? Tipo assim, eu demoro pra responder, eu não gosto, mas eu acho que isso passa por um outro lugar, que é que a gente que trabalha com internet, e que hoje em dia é meio que todo mundo, meu cérebro, ele, tipo, ele já vê tudo como uma demanda e como um trabalho, sabe? Então, se um amigo meu me Aham, manda uma fofoca, aquilo pra mim ele já entra na infinita lista de coisas que eu preciso fazer no meu celular, que é vista como trabalho, sabe? E aí eu, entendo. nesse sentido dessa comunicação, e é também essa demanda, né, que vem do outro, porque, cara, o WhatsApp é uma coisa que tem, sei lá, 15 anos. Antigamente uma pessoa não te mandava uma mensagem pra você responder na hora. Uma SMS custava 50 centavos pra você responder. Então o outro não tinha esse acesso ilimitado a você, a sua fala. E eu tenho muito isso, assim, eu sou muito na minha. Às vezes as pessoas até estranham, assim, me conhecem pessoalmente e falam, nossa, meu orientador tava falando esses dias, ele, não, é engraçado porque ela é uma blogueira, mas eu não achei que ela ia ser assim no mestrado. Porque no mestrado eu, tipo, assisto a aula, eu me coloco quando é de me colocar, mas você queria que eu ficasse aqui, gravando, ou, tipo, falando. Me ensinando a fazer o olho de gatinho, é isso que vocês fazem. Meninas, hoje aqui na nossa aula, tipo, não é minha vibe, eu sou bem na minha, assim, eu sou muito, tipo, eu não sou uma pessoa que tá sempre, de galera, do isso, daquilo, eu tenho meus amigos, inclusive eu tô nessa grande questão, assim,
porque eu não acessava muito o conceito do conhecido. Porque eu tenho meus amigos, sei lá, 10 amigos que, tipo, pô, estão ali tudo pra mim. E tem as pessoas que eu, tipo, conheço, mas que eu não Uhum. considerava meio nada, eu não considerava um conhecido. Tipo assim, você faz uma festa, você pode chamar uns conhecidos ali que você gosta. Pra mim não era, eu tinha, tipo assim, é amigo, amigo, o resto são pessoas que eu conheço. E agora que eu tô alargando mais esse conceito, tipo, não, pô, tem um monte de gente que eu até gosto, a pessoa gosta de mim também. Não é meu amigo. E aí eu falei assim, acho que pra esse ano eu vou tentar até ser mais próxima de uns conhecidos. Aí falaram, não, mas aí vai virar amigo. Eu falei, não, amigo, eu não tô podendo, que eu mal tô dando conta dos que eu já tenho. Então eu não quero amigos, mas a coisa do conhecido ali, eu tô acessando, mas é muito nisso, assim. Eu não sou, tipo, super aberta, eu não saio falando muita coisa com quem eu não conheço, só com completos desconhecidos ou em podcast. Aí eu Ah, saio. eu também. Eu falo muito no ponto de ônibus, se eu tô deprimida, eu adoro desabafar com pessoas que eu não conheço, mas meus Aham. amigos não sabem nada que acontece na minha vida. Porque, É, tipo, eu não quero ser a bad vibe, sabe? Aqui sempre tem uma coisa, uma nuvenzinha. Aí você fala, ah, a Amanda só reclama. Só. mas aí é o conceito, às vezes, tipo assim, é isso, já virou sua marca registrada, assim. E eu acho que é muito. Aí acho que é isso que passa do amigo pro conhecido, né? Porque o amigo é tipo, ah, Amanda só reclama, vamos lá, amiga, reclame mais. Aí o conhecido você já sente assim, putz, vou chegar pra essa pessoa que não tem nada, eu vou desabafar, assim, te deixa num lugar meio estranho, né? É, se for completamente desconhecido, eu me sinto acolhida. Mas É, se não. for um intermediário, eu falo, nossa, por que eu falei isso para essa pessoa? Ela não acrescenta Nossa, nada na minha vida. E agora a gente tem essa conversa, e como é que eu vou me portar? É, é, entendo. eu lido muito com a culpa, assim. Acho que, não sei se você também lida, mas você hackeou a psicanálise. Você hackeou a sua psicanalista. Então você, cada semana, no Instagram dela, é um negócio que eu fico. Esse é fake. Não, não é possível. Ela floreou essa história. Ela tem uma missão. Ela é excelente contadora de história. Ela, ela tem uma missão. Hoje farei isso aqui é a minha analista. Hoje vou dizer adeus à minha analista. Afinal, você demitiu a sua analista? Porque tem vários capítulos que você fala que vai. É. Gente, essa história É. é muito longa, assim. A cada mais ou menos eu diria 4 meses, assim, eu fico querendo terminar com ela, que eu não falo a palavra demitir, eu falo a palavra terminar. Aparentemente isso é muito importante pra ela, porque ela fala: por que você usa terminar pra nossa relação? Ah, sei lá, porque meu pai e minha mãe terminavam muito quando eu era criança? Não sei. E aí eu fico tentando terminar com ela, porque a gente tem uma questão meio séria, eu e ela, que é a questão do divã. Que aí veio dessa coisa, né? Porque tem um divã lá na sala dela e que meu sonho é deitar. Só que, tal como o Judas negou Jesus 3 vezes eu deitei no divã, 3 vezes ela me mandou levantar. E aí foi muito baixo astral, porque, tipo assim, por muito tempo eu ficava Mas só baixo astral ele namorando. interrompeu e falou: vaza, acabou. Lacaniano é assim? Ele termina a hora que quer? Ela termina a hora que quer, mas é que a questão é que ela me manda levantar, mas continuar lá, tipo assim. Eu ficava namorando Hum. o divã e eu tava tentando tomar coragem pra deitar no divã. E aí eu fiz toda uma preparação, até fiz, tipo, arrume comigo deitar no divã, hoje eu vou conseguir. E aí, pá. Aí eu cheguei lá, já tentei de várias maneiras. Aí eu, tipo, cheguei e só fui deitando. E ela falou, Cristina, vai lá pra cadeira. Aí eu quis terminar muito com ela, que eu fiquei, cara, nunca fui tão humilhada na minha vida como quando minha Você analista me mandou chorou? levantar. Ai, não chorei na frente dela, não, mas em casa eu chorei porque eu fiquei muito humilhada, sabe? Aí veio a segunda vez, eu falei, cara, não, tô sentindo que agora eu tô pronta. Eu sentei na cadeira e falei, tô pronta pro divã. Aí eu fui Mas lá, o ela que mandou eu você julga levantar. estar pronta para o divã? É porque, novamente passando aí pela questão do outro, dizem que quando você pode ir pro divã, é quando você consegue anular a figura da analista, assim, você não vê mais ela como uma pessoa que está te julgando e você realmente entra em análise de verdade, que é você com o seu processo. Só que eu claramente não anulo a figura da minha analista, né? Ela é uma figura extremamente central para mim e as reações dela, o jeito dela, quem ela é. Eu morro de medo dela. Uma hora, ela, tipo, me avisou assim: olha, eu tô indo fazer um doutorado de sanduíche no exterior, e em alguns meses eu volto. Eu não consegui perguntar pra ela pra onde ela ia, e a gente passou, tipo, muitos meses fazendo virtual. Ela não me falou quando voltava, eu tava assim, cara,
Já tem quase 1 ano que ela tá no exterior, ela falou que alguns meses. Você E na ela não, internet, e ela stalkeia não ela. volta. Cara, ela é muito low profile, tipo, muito mesmo. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei com ela, eu não sabia o sobrenome dela e eu levei, tipo, sei lá, 3 meses pra perguntar pra eu poder pesquisar alguma coisa sobre ela. Sendo que eu fui bem burra porque o Pix dela era o número de telefone e era só, tipo, eu ter jogado lá um Pix e ter visto. Mas enfim, eu não sabia o sobrenome dela. E aí, quando passou, tipo, 9 meses que ela tava sumida, assim, né? Tava fazendo só virtual. Falei, cara, mas e aí? Quando é que você volta? Sei lá, volto mês que vem. Eu, tá. Aí demorou mais 3 meses pra perguntar onde ela tava, e ela tava na França. E aí, assim, eu tenho essa dificuldade com ela. Eu acho que estava falando do analista mais novo e tal. Hoje em dia, eu sinto que eu só quero analistas que sejam, tipo, mulheres que eu acho extremamente chiques. Eu acho que essa coisa da sofisticação do raciocínio, ela me pega e da sofisticação também imaterial ali. Tipo, a minha, ela tem, tipo, um consultório chique lá e eu sinto, tipo, não, essa aí vai me entender agora. E aí eu. Porque eu sou Pois é. chique. Sim, eu, tipo, ascendi. Não sou mais de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Agora meu CEP mudou, então minha lista vai ser chique também. CEP bom Pra, agora. pois é, IPTU caro, pra ela entender que a sofisticação de minha mente tão complexa. E aí, tipo, quem me indicou ela foi um garoto do Tinder na época. Ah, E é menino. só que ela achou que tinha gente meio que se conhecia, porque ela conhecia super ele era médico e tal. Então ela, tipo, você é do fulano. Aí eu, tipo, fiquei com vergonha de falar que eu conheci ele do Tinder. Falei, ele me indicou, não sei o que. Ela, tipo, qual é a relação de vocês? Aí eu, somos bons conhecidos. E aí foi nessa que eu achei ela, assim. E a gente tá nesse lugar, nesse vai e vem, Quanto tempo? já há quase 4 anos. Vai fazer 4 anos agora no começo do ano. E a gente, hoje em dia, infelizmente, após ter uma grande livre associação, eu jurava que ela era minha mãe, porque a analista meio que ela ou é mãe, ou é o pai, ou é, sei lá, a escola. E aí eu sempre achei que minha lista era minha mãe, assim, nesse lugar simbólico da mãe. E, sei lá, tem uns 2, 3 meses, eu percebi que minha lista é o pai. E aí, se vocês lembrarem que eu falei lá no começo, que foi a mesma temporalidade, a minha primeira analista, ela falou: você ficou aqui falando de tudo, você não falou do pai. Isso foi uns 5 anos atrás. Para agora, 5 anos depois, o arco completo, eu percebi que minha analista era o pai. E adivinha do que eu não falei esses 5 anos? Da mesma coisa que eu não falei nesse primeiro ano do pai, que eu não falava nada do pai. E tudo isso veio porque eu Mas tava aí vendo um você vídeo. precisa se forçar, porque o que eu entendo, pelo menos nas terapias que eu já fiz, eu nunca fiz psicanálise, eu sempre achei todas as minhas amigas que fizeram psicanálise, eu achava que elas tinham relações tóxicas com o terapeuta. É. E umas queriam demiti-las e elas falavam, não, eu não entendia. Eu falava, gente, é só, como assim? É um profissional, até porque eu já parei de ir em vários profissionais e nunca dei tchau, sabe? Eu terminava Aham. com eles e eles ficavam sabendo depois que eu demorava para aparecer. Mas eu acho que um dos meus terapeutas, que você deve conhecer, a linha dele é humanista, do Carl Rogers. É um negócio Uhum. mais adaptado, tal, tanto que mesmo antes, eu conheci ele nessa época que eu estava muito mal, tal. Ele sacou que eu não ia sair de casa para fazer Uhum. terapia. E como é um método mais adaptável, ele ia na minha casa. E foi por Nossa. 12 anos. E depois eu ficava assim, o que será que as pessoas acham que o doutor vem fazer aqui? Porque ele era um velhinho. E ele Nossa, tinha ele uma na sua mala, cara. Muito legal. Achei muito legal. daí eu, sei lá, será que vocês acham que ele é meu contador ou meu massageador, massagista, não sei. Mas ele me falou, uma vez ele me falou que talvez quando a gente não toque em algum assunto, é porque a gente não está preparado, e a gente não pode se forçar, se agredir, né? Porque às vezes eu vejo várias pessoas que eu sigo, e eu até já mandei mensagem para elas, e daí me senti muito invasiva. Pessoa, tipo, voltando da terapia com aquela cara de choro. Fala, mano, você vai pra terapia pra sofrer? Não acho que a terapia seja para você apenas sofrer.
Mas as pessoas, elas gostam de mostrar esse lado da terapia. Eu falo, poxa, hoje pareceu uma conversa normal e eu acho ok. E, então, acho que se você não fala, é porque não está bem resolvido, não é o momento. E todo mundo tem seu tempo, etc. Eu sou mais dessa coisa da adaptação. Hoje eu faço TCC, porque eu tenho uns problemas bem específicos com algumas fobias. Aham. E ela fala que eu sou uma pessoa fóbica e neurótica. Neurótica? Fóbica, neurótica? Fóbica e neurótica. Mas ela também é. Eu nem sei se vou falar a palavra certa, mas você me corrija. Psicodramatista? Aí, essa palavra eu não conheço. Ela é da linha do psicodrama. Não tem nada a ver com constelação familiar. Não me. Importante ressaltar. Então, algumas vezes eu fiz alguma coisa de psicodrama, minha gatinha Ah, morreu, tive que conversar com ela, porque para mim era minha culpa, lá. Cara, ela fala umas coisas, já ela fala assim, você não fala, você parece que você é filha única. Eu tenho uma irmã, 7 anos uhum. mais jovem. Daí eu falo, por quê? Ah, porque você não fala dela. E daí eu falei, mas eu sei que até os 5 anos se a gente foi filha única na nossa cabeça e nossa personalidade, a gente é filha única. E ela falou, de fato, mas é uma coisa para se pensar, por que não falar? Porque eu acho que também tem coisa que eu não gosto essa semana mesmo, agora eu vou abrir meu coração para você. Eu não Fala. quis fazer terapia porque eu tive uma das semanas mais horríveis. Porque eu não queria viver aquilo de novo, sabe? Contar, narrar. Eu Sim. prefiro pular uma semana e falar, agora eu tô preparada, ou nem acabar falando disso, porque eu acho que eu sou pessimista, eu lido muito com muita dor física, muita dor emocional, e tem essas fobias e neuroses, então a expectativa me deixa muito enviesada por uma coisa muito triste. Uhum. Então, eu não quero ir lá, ir lá, né? Hoje é na internet. E chorar, e apenas chorar e chorar. Mas acredito que seja importante ter essa, esse momento. Mas Amanda, não lido bem com estar fraca, sabe? Eu preciso ter uma leve força, tipo, não Uhum. estar deprimida na semana para que eu consiga avançar, porque na minha cabeça, não sei se isso é verdade, provavelmente não, mas se eu for vinda de um buraco, eu Uhum. cairei mais. Mas eu acho Que que entra no famoso, às vezes é preciso faltar mesmo, faz parte. É você faltando ali quando você precisa. E acho que é isso também da falta no não precisar falar. Assim, eu passei 5 anos tranquilamente sem meu pai ocorrer na sessão. Inclusive, quando ele me veio, essa questão minha lista é o pai, você falou assim: ah, é um profissional, só demitir. Como é que eu vou demitir meu pai? Eu demitiria ele porque ele é de boa relação, mas no contexto ali onde ele está instalado nessa figura da analista, eu não tenho como demitir ela, mas eu tento, porque eu quero. Então eu fico tentando terminar com ela, e cada vez que eu tento terminar com ela, é essa questão da relação do pai. Aí minhas seguidoras, elas teorizam, né? Tipo, você tá tentando abandonar ele antes que ele te abandone, não sei o que, não sei o que lá. Tem uma coisa Mas nesse. não tem alguém muito inteligente que falou que a gente tinha que matar os pais? Exatamente, tô na parte aí do matar pai e mãe, cortar o cordão umbilical com a mãe. Gente, muito difícil, que minha mãe, ela é viciada em ter cordão umbilical comigo, e ela fica vindo aqui na minha casa, ela faz comida pra mim, eu fico, saia, saia, por favor. Mas ela fica voltando, aí a gente tem essa questão, que até eu brinco, mas é muito mais nesse sentido que eu falei também mais cedo, da mãe psicológica, tipo, é muito menos minha mãe que tá aqui fazendo comida pra mim, e muito mais essa mãe que tá arbitrando em cada decisão minha, sem minha mãe verdadeira nem precisar, assim.
E a coisa do pai, né, que falta, que tava ali, eu tava vendo um vídeo de psicanálise pra variar, e aí tava falando justamente de matar o pai. Tava falando assim, não, porque o pai, quando você tem que romper com o pai, e o pai representa as instituições, não sei o quê. E eu tava assim, gente, mas eu sinto, tipo, na análise, meu pai nem aparece, assim, eu sinto que eu sou tão bem resolvida com essa questão do pai, que eu senti, assim, que eu já resolvi nesse analista homem aí que eu tinha. Aí eu pensei no meu orientador, olha como são as coisas, né? Aí eu, assim, a cadeia de pensamento. Aí eu ia na casa dele e eu sempre, quando eu vou na casa dele, eu quero levar uma coisa legal, assim. Aí eu falei, cara, acho que eu tenho alguma coisa com figura de autoridade. Eu falei, não, não tenho com figura de autoridade. Eu tenho com figura de intelectualidade. A intelectualidade, quem me botava pra ler jornal? O pai. E aí eu falei, caraca, eu tenho com o meu orientador a mesma coisa que eu tenho com a minha analista, que é a mesma coisa do pai. E aí eu percebi do pai, e a partir disso, Do obviamente, o pai. conhecimento. É, e aí a partir dessa grande coisa que veio de mim, partiu 100% de mim, da minha livre associação, essa coisa de que minha lista era o pai. E aí, naturalmente, o pai começou a aparecer nas sessões, mas eu não sinto que foi, tipo, forçado, sabe? Foi uma coisa que é isso. Minha analista, coitada, né? Demorou. 4 anos ela devia estar esperando assim, fala do pai, pelo amor de Deus, fala do pai. Só que eles não Às podem vezes, falar pra gente, né, o às vezes problema. você não quer que a sua terapeuta seja antiética e fale. Eu não sei se eu ouvi isso de você, eu acho que eu tô roubando a ideia de você. E já fale, tá, mas o que eu preciso melhorar? Ah, meu sonho. Porque ela sabe há muito tempo. Fala, tá, qual que é o meu padrão que eu ainda. Você é inteligentíssima, já identificou milhares de padrões, mas tem alguma coisa que ainda está Ah, nebulosa. com Muitas certeza. Pô, coisas. isso do pai era uma coisa grande e óbvia, eu não consegui. Imagina quanta coisa ela não sabe. Tipo assim, ela vai esperar 20 anos até eu chegar na conclusão sozinha. Não vai ter um dia que ela vai estar mais puta da vida assim e vai falar: bora, é isso aqui. Tem dia que eu chego e falo assim: olha, hoje não tenho o que falar. Pergunta qualquer coisa, qualquer coisa. Uma pergunta assim de conduzir que você queira. Aí ela: não, vamos falar. Por que você não quer falar nada hoje? Eu: que saco. Ai, que complexo. Tô A te dando minha uma fala, chance. é, não, eu gosto de objetividade. Não- Porque eu já sou uma pessoa viajandona. E se a pessoa me deixar viajar, eu nem não sei nem porque eu tô ali, eu vou falar de qualquer outra coisa. E eu passei muito tempo falando de todas as coisas do mundo menos de mim. Mas isso é só um adendo. Vamos ao final do programa, que é a pergunta que eu não quero calar. Por que as suas seguidoras dizem que você está com uma grande psicanalista ou ao contrário? Essa aí realmente é uma pergunta difícil. Eu sinto que quem entende de psicanálise acha a minha lista muito. É porque é o que você estava falando, né? Tem gente que tem uma relação estranha com o psicanalista, é porque a relação com o psicanalista ela é muito individual. E o bom psicanalista, ele vai ser diferente com cada paciente. Então, assim, a minha ela é muito má comigo, mas é porque eu preciso. Ela Nossa, briga com você? ela não briga, mas na minha opinião ela briga. O que eu interpreto dela é ela brigando, assim. Então ela faz intervenções duras, assim. Às vezes eu chego e falo, nossa, você foi dura comigo. Ou então quando eu quero magoar ela, eu falo assim, achei. Eu quero magoar ela. Tá vendo? Tipo, é uma loucura, assim, é uma relação muito parasocial, assim, meio louca. Aí eu falo, tipo assim, ai, achei essa intervenção que você fez tão cafona, tão genérica. Ai, achei meio de TCC. Nossa, quando eu falo que é de TCC, meu Deus do céu. Então a gente tem, assim, né, esse lugar dessa relação. Ah, mas eu falo isso pro meu psiquiatra. Eu falei, você é melhor do que isso. Tipo, Às vezes fala um negócio meio, uma provocaçãozinha. sabe? Tipo, não vem com frase feita pra cima de mim, não, justamente porque eu sou uma pessoa de raciocínio sofisticado. Tipo assim, se esforça mais. Vai lá, Comigo. uma coisa nova, vai ler um livro de pesquisar de psicanálise só pra me tratar, entendeu? Assim, Então, e você já também já eu gostaria que você, se você não tenha abordado esse tema, por favor, aborde, né? Porque eu já abordei com meu psiquiatra, com a minha psicóloga, não, mas eu quero estar no livro que eles vão contar os casos. Se eu não fizer parte dessa seleção, ser o paciente 004, cara, eu sou demais. Eu, eu,
eu entendo o que eles falam, eu chego no nível deles, a gente tem embates interessantes e eu gosto também de ludibriar minha terapeuta, meu psiquiatra, que é o quê? Me transformando numa cebola, virando uma coisa que eles não conseguem me acessar e de uma coisa meio dissimulada. E eu adoro, porque às vezes eles caem. Cara, a gente é muito parecida. Eu adoro fazer armadilhas pra mim, eu sou viciada. É isso, o Não é vestido de Froid, por gostoso? exemplo, foi a mais famosa de minhas armadilhas, mas vira e mexe eu faço armadilha. E é meu sonho virar estudo de caso. Vários analistas que me seguem falam: Meu Deus, um estudo de caso sobre você. E eu falei pra mim, tipo, outro dia, aí é isso, eu sempre tenho que fazer uma coisa meio no ataque. Eu falei assim: ai, queria tanto que você fizesse um estudo de caso sobre mim, mas você só quer estudar, nananã, que é o assunto do doutorado dela. E ela falou: não é porque meu doutorado ainda, não, sendo que ela nunca me falou, né? Eu pesquisei o latte dela também. Que eu só quero estudar isso. E aí ela sempre é meio evasiva, assim. Porque tem, como eu sou, né, histérica, como dizem, tem as histéricas famosas de Freud, que é a Dora, e a outra histérica famosa, assim, da psicanálise é a Ana Ou. E, tipo, cara, eu sou a histérica do tempo virtual. Tipo assim, eu sou tão histérica que eu falo minha vida toda na internet e eu uso o vestido do Freud. Como que você tá deixando passar essa Essa oportunidade figura maravilhosa? Tipo, interessantíssima. olha quanto o mundo tem a aprender comigo. As pessoas comentam no meu Exato. meu Deus, vários professores me pedem para usar meus vídeos nas aulas e ela tá ali com acesso ilimitado a essa mente e ela não quer gravar, ela não quer escrever, ela não quer me apresentar em congressos internacionais, tipo, provavelmente tem quem queira, mas aí qual é o problema? Se tiver uma que queira, aí eu não vou achar ela boa o suficiente. Falar assim, ela tá querendo porque, sei lá, por algum motivo que Ah, não é porque o ela quer seu. fama, Ela não deve ser tão porque eu sou inteligente assim, conhecida. ela não ia É, fazer. Então, que essa é a questão da histérica, que é o desejo sempre insatisfeito. Que é por isso que minha lista ela nunca pode deixar realizar meu desejo, porque a histérica ela é movida pelo desejo insatisfeito. Então, por isso que ela faz embate comigo, aí ela é má comigo, ela não me dá resposta, porque a histérica tem isso do saber, que quer saber, ela não me deixa saber. Ela bota, tipo, ela quer botar meu eu no centro, mas é uma loucura. Mas assim, algum dia eu sinto que ela vai escrever sobre mim. Cara, não tem como. cara, Ela vai deixar. eu que não sou ninguém, se eu tivesse o dom da escrita, eu analisaria só a narrativa que você inventou, que eu sei, dessa história que você vai na piscina canalista. Agora eu falo, não acredito, tô aqui caindo da menina de novo. Quem Casa me dera. maravilhosa, muitos quadros, não sei o quê, crochê, e ela vem com essa história de roupinha do Freud. Daí é Cara, meio isso eu gosto de chegar no meu psiquiatra e falar assim: bonito esse sapato. E daí ele fica consternado. Eu né? Porque gosto é tanto isso. desse incômodo, porque sei lá, porque a gente é provocadeira, né? Nossa, eu sou muito. Vou lá e Então tem que ter, né, um embatezinho. Eu sigo a minha terapeuta no Instagram e ela é tão gente da gente. E é, Ai, tá vendo? Aí não ia servir pra mim, entendeu? Pra mim ela tem que estar nesse nível não, mas acima. Tem o que meu estar na. doutor lá de 15 Não, anos esse doutor aí, eu não vou nunca nem mentir, eu soube. fiquei super interessada. Imagina, um doutor que ele ainda vai na sua casa de maleta, um idoso. E te Ah, falo, é um juro. senhor gatíssimo. Todas as minhas amigas que fizeram com ele falavam, não, mas ele é bonito, né? Então, doutor, um beijo pro senhor. Você Beijo, sabe que eu te doutor. chamo. Se quiser Hã? escrever sobre mim, ó, eu tô disposta a mudar de linha, tá bom? Eu uso um vestido de quem quer que seja um humanista famoso pra você, tá bom, Ele doutor? tem Ai, ele tem o quê? Ah, ele tem um gato chamado Jung, mas ele é freudiano. Pronto. Não, então eu vou com o do Freud, então, sem problema. Esse doutor aí, Ele ele me deu usava um lugar. roupa de couro. E era um tipo muito fantasioso, porque uma vez, eu vou contar uma coisa bizarra. Uma vez, tipo, eu não me interessava Uhum. por ninguém na vida, assim. Daí teve uma vez que eu me interessei por um rapaz, e daí olha o que eu falei pro. Falei, ah, então, gostei de um moço. E daí ele falou assim: com quem ele se parecia? Daí eu falei, com você. Então, tem isso, a questão ali. Agora a pergunta, com quem o doutor e ele se pareciam? Um pai. Fica a questão nesse lugar aí, né? Pois é. Resposta é isso, sempre é o pai, a mãe ou a escola.
E aí tá aí, essa coisa da psicanálise, assim, que pra mim permeia muito tudo. E é isso, são relações muito específicas, né? Tipo, o jeito como eles são com a gente é diferente do jeito como são com outra pessoa. E até comigo mesmo, tipo, é isso. Um dia foi, às vezes, faltar faz parte. Aí agora, e era uma época que eu tava muito mal. Agora que eu tô bem, ela fica assim, tente vir, vem aqui. Aí outro dia até mandei assim, o que aconteceu com às vezes é preciso faltar faz parte? Ela falou, era outro momento, então é muito de onde, para onde essa relação se desloca, para onde você tá. E é isso, às vezes eu fico com muita dificuldade de sair de casa e eu não quero falar com ninguém. E aí, quando eram os momentos onde ela sentia, tipo, que eu não ia sair mesmo, ela legalizou a falta, mas hoje em dia já é meio tipo assim, vem aqui, que ela sabe que eu não vou conseguir não seguir o comando dela, né? Mas E deitar no divã é, sem possibilidade. vamos fazer assim, quando eu conseguir deitar, e a gente faz outro episódio. E aí eu Ai, ela deitou no divã! tipo, ah, não, pra gente Parte mais extra 2. finalizar, tem que contar que depois de eu 3 vezes ter sido mandada levantar do divã, Você ela me falou, eu vou convidou. ficar. Não, ela me convidou a divã, mas ela falou assim: vamos fazer, porque eu comecei a ficar muito mal, porque eu não podia deitar no divã. Aí acho que ela ficou com pena de mim, ela falou assim: vamos fazer uma experiência no divã. Só que eu fui pro divã e foi insuportável, assim. Eu regredi muito na terapia. Eu chorava muito, assim, eu sentia muita angústia de estar ali no divã, que justamente eu não estava pronta e ela sabia, né? Porque o divã, ele tira justamente o olhar do outro, que é uma coisa que sustenta a estrutura da histérica, né? Então, quando ela me tirou aquilo ali, tirou ela de mim, tirou a reação dela, foi muito ruim pra mim. Só que eu fiquei teimando, eu fiquei lá. Até que um dia ela falou: a partir da próxima sessão, vamos fazer na cadeira. Quarta vez, cara. Eu posso entrar pro Guinness Book, eu duvido que alguém já foi levantado tantas vezes do divã como eu, assim. É porque eu acho que para você realmente é uma questão. Acho que para as outras pessoas não é. Pois é, eu encasquetei com esse negócio e é, assim, uma coisa muito natural pra mim. E aí eu sinto que só quando eu abstrair disso e abstrair dela que eu vou poder, de fato, deitar lá e repousar. Às vezes a pessoa só tá cansada, tipo assim, um dia eu falei, a pessoa não pode só querer deitar, não? Ela falou, não. Por que você não fala? Deixa eu deitar no chão, eu tô com dor nas costas. Essa coisa mais subversiva. É. Ai, não tem mais energia, que é isso. Eu tentei o jeito agressivo, eu tentei o jeito passivo, eu tentei pensar, será que ela quer que eu, tipo, mostre que eu conquistei, que eu não peça autorização? Aí, pá, fui deitando. Nada deu certo, cara. E quando ela finalmente autorizou, ela me removeu de lá. Aí quase que eu Não, terminei com ela. nessa eu penso que Astral, ela, baixo astral. ela só autorizou para você ver que não era o momento para você tirar essa obsessão. Ai, faz sentido, mas eu vi da pior maneira possível e ainda acabou comigo, né? Que ainda depois que eu senti o gosto do divã, que foi um gosto amargo, cheio de lágrimas e horrível, eu, É, tipo, tem lágrimas de todo mundo lá, catarros. fiquei pensando nisso, falei, eu quero mesmo botar minha cabeça onde um monte de gente bota. Nem é tão legal assim o divã, sabe? Às vezes sentada é melhor, assim. Cara, eu ficaria a vida falando com você, mas vou ter que fazer mais uma última. É, ela anota. Não, ela não é do tipo que anota, mas ela lembra. Não sei se ela anota quando eu saio, assim, mas ela lembra muita coisa. Às vezes ela retorna, assim, tipo, questões que eu tive 2 anos atrás e faz o link, tipo, ó, isso aí que você tá vivendo agora foi parecido quando teve tal coisa. E eu, tipo, nossa. E é essa coisa da psicanálise que é o repetir, elaborar, né? E eu sinto que eu tenho ainda muita repetição. E é isso, pra ela com certeza as repetições estão óbvias, né? Mas a gente vai aqui tentando juntar as pecinhas e entender e se entender da maneira que faz sentido pra gente. Cris, você é uma linda de verdade, um dos melhores episódios. É aquilo que a gente fala, a gente gosta de quem parece com a gente, exatamente, porque você não conseguiria ter uma conversa com uma pessoa que não sentisse alguma uma identificação. Você é demais, eu acho que eu te descobri bem nessa época deitei no divã e fui com eu achava engraçado, a gente fala um vestido estampado como que era que você falava? Vestido longo estampado com uma icônica foto de Freud. Uma icônica foto de Freud. Eu falei, gente, essa menina é diferente, ela precisa ser ouvida. Muito obrigada, você é uma rainha mesmo. Eu E amei te conhecer, espero que seja só o começo da nossa amizade, já quero te visitar e você disse que não quer ter amiga. Eu ia até falar isso, a gente pode ser amiga, só que você falou, puta, ela não quer amigo, né? amiga é Então, difícil, vamos começar no Conhecidas, assim, né?
vamos começar nos conhecidas. Até porque a gente nem tá aí no mesmo país, pode ser aquelas que se trocam mensagem. Manda um memezinho, uma coisinha ali, leva uma semana pra responder, assim funciona pra mim, assim, tá dentro Pra do mim limite. também. Então, Sem combinado. cobranças, sem cobranças. E não precisa me convidar pro seu aniversário, não ainda. Ok, combinado. Eu acompanhei o seu aniversário virtual que passou no seu Instagram. Oh, meu Deus, então, aí foi difícil, que eu fiz overbooking lá no aniversário, porque aí, como eu não tinha ainda muita definição do conceito do conhecido, eu fui alargando ele ali, aí deu overbooking no aniversário, mas é isso, os dilemas da coletividade, né? A gente vai vivendo e lidando com isso. Eu gosto que você é muito literal. Agora eu lembrei uma coisa, minha mãe falava, amigos não, colegas. Então a gente é colega. A gente tá ali no coleguismo, coisa ali. Coleguismo. Obrigada, você é demais. Você pode encontrá-la no Instagram mais difícil do mundo, que é... @Krishna, Kripshna. Eu tava quase conseguindo @Krishna, mas o cara que é o Krishna, ele morreu, e aí agora o perfil dele é em memória, eu não vou conseguir esse, então a gente vai ter que ficar com esse P aí que eu botei, assim, pra diferenciar na época. É neurologia? Ontem... Não, foi só porque eu achava, tipo, divertido ter uma letra. Aí no Twitter eu botei Krishna, e no Instagram eu botei Krishna, porque é o B e é o P de cabeça pra baixo. Hoje em dia isso me dá vários problemas ter um arroba em cada rede. Mas estamos aí, vocês me encontram aí. Se quiserem ouvir mais de mim, tem meu podcast atualizado falando pensamentos, mas ele é atemporal, dá pra vocês ouvirem também. E aí tô por aí, pela rede. Amei estar aqui hoje, amei bater esse papo com a Amanda. Espero que vocês gostem do episódio. Com certeza, você é do nosso pessoal, acredite. Então ela volta assim que ela deitar no divã e esse deitar fora aceito pela doutora psicanalista. A gente ali confirmar uns 6 meses no divã, né? Antes de voltar, assim, pra falar, dessa vez ela tá mesmo fixa. Tipo... Porque pode ser temporário também. Já tivemos essa experiência. Voltaremos a qualquer momento e... Qualquer momento não, semana que vem não. Semana que vem tem Chá das 4h20 Músicas, que é meu podcast de música. Se você quiser participar, Krishna, pode participar também. Eu já faço uma análise psicológica através de 20 músicas que você escolhe. Gostei, amei. Top também. Então, gente, me vejam lá. Aqui é tudo brisa, tá? Como é que eu diz? Eu vou só inventar um tchau. Então, tchau para todo mundo. Voltamos a qualquer momento com o meu, seu, nosso esquizofrenóias. Tchau. Boa. Daí... Nossa, eu amei. Você é muito legal. Você que é. A Amanda Ramalho Podcasts também está no Apoia-se. Se você gosta dos meus conteúdos, basta apoiar no apoia.c/Amanda Ramalho Podcast ou no Pix, esquizofrenóias@gmail.com. Esses aqui são nossos primeiros apoiadores. Muito obrigada!